Estando composto o regresso plenário, com a graça de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares, meu cumprimento ao doutor procurador, ex presente, advogado, nossos servidores. Submeto a ata para aprovação de 8.215, como não tendo sido apresentado nenhuma manifestação para efeito de retificação, eu declaro aprovado. Anuncio que será adiado para a próxima sessão, a pedido do doutor relator, o 3 da pauta, o processo 59.073/2012, recurso eleitoral, representação de propaganda eleitoral extemporânea, recorrente no Boruto Miyoshi, Sociedade Mato Grossense Rádio Cultura Limitada, recorrido Celso Paulo Benazeski e o Ministério Público Eleitoral. Então, adiado para a próxima sessão. Julgamento, em vez para julgamento, o 3 da pauta é o processo 66.308/2012, recurso criminal, captação ilícita de sufrágio, recorrente Alex Esteves Berto, Assunção Higino da Silva, José Bonifácio Ojeda e recorrido Ministério Público. Doutor André Luiz Posetto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Trata-se de recursos criminais interpostos por Alex Esteves Berto e Assunção Higino da Silva, folhas 294 a 311, e José Bonifácio Ojeda, folhas 313 a 324, contra a sentença proferida pelo juiz da Terceira Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente denúncia pela prática de crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Em apertada síntese, consta da denúncia que o ora recorrente José Bonifácio Ojeda marcou uma reunião com estudantes do segundo ano de uma escola local para discutir a respeito das propostas de campanha dos candidatos a prefeito e vice, ora recorrentes, Alex e Assunção, e falar sobre a formatura dos alunos. Narra a denúncia que nesta reunião os recorrentes José Bonifácio Ojeda e Assunção Higino prometeram a cerca de 10 alunos a ajuda para custear a formatura do ensino médio que eles pretendiam realizar, caso os mesmos votassem no candidato Alex Esteves Berto e no seu vice Assunção Higino da Silva. Consta ainda que o candidato a prefeito Alex Esteves não compareceu à reunião, mas estava ciente do fato do que seria tratado ali. A denúncia foi recebida em 25 de 4 de 2013. O magistrado Acó deu procedência ao pedido formulado na denúncia e condenou os acusados Alex Esteves de Assunção Higino e José Bonifácio Ojeda a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 7 dias multa, fixando o regime inicial aberto. Nos termos do artigo 44, parágrafo 2º, segunda parte, artigo 45, parágrafo 1º e artigo 46, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de cada réu foi substituída por 2 restritivas de direito, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. Em razões de recurso, os recorrentes Alex e Assunção Higino alegam preliminarmente a nulidade das provas colhidas de forma extrajudicial e judicialmente sustentando todos qualquer investigação envolvendo crime eleitoral deveria prescindir de autorização da Justiça Eleitoral, fato não observado no caso invertente, que deste modo todos os documentos e declarações colhidas sem autorização da Justiça Eleitoral é nula, e pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. As demais provas decorrentes também o são. No mérito, alego que todos os depoimentos das testemunhas são divergentes e não comprovam a prática dos atos a eles imputados, aduzindo que é o caso de se aplicar o princípio do indúbio pro réu. Já o recorrente José Bonifácio Ojeda sustenta em matéria preliminar a suspensão do processo pelo fato de o crime
imputado a ele prever pena mínima de 1 ano. Defende ainda a redução da pena de multa para o mínimo legal, ou seja, 5 dias multas. E, no mérito, aduz que não ficou comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime com relação a ele, uma vez que nenhuma prova documental ou mesmo testemunhal demonstrou que ele teria oferecido qualquer vantagem financeira para que os alunos votassem nos candidatos da coligação Todos por Rosário. Requerem, ao final, os recorrentes o provimento dos recursos com a reforma da sentença e a consequente absolvição dos mesmos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, manifesta-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos interpostos. Esse é o relatório, senhor presidente. Passa a palavra, eminente procurador. Senhor presidente, mantenho o parecer pugnando pela absolvição dos recorrentes. Mantido o parecer. Voto ao preliminar da nulidade das provas. Os recorrentes Alex Esteves e Assunção Higino alegaram em sede preliminar a nulidade das provas colhidas extrajudicial e judicialmente com base no artigo 8º da resolução TSE 23.386, aduzindo que a colheita de provas não precedeu de autorização judicial, como determina a referida resolução. Primeiramente, cumpre destacar que a resolução em questão é do ano de 2013 e, considerando que o suposto crime teria ocorrido no ano anterior às eleições, de 2012, portanto 2011, é evidente que não se aplica no caso, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei, que não alcança fato anterior. Desse modo, considerando que a norma anterior vigorava ao tempo do fato, resolução do TSE 23.222/2010 autorizava a requisição do inquérito pelo Ministério Público, não há que se falar de nulidade das provas. Outro sim, é importante frisar que após o julgamento de 5.104, apresentado ao STF pelo Procurador-Geral da República, teve o texto alterado através da Resolução 23.324. Portanto, não resta dúvida acerca da legitimidade do Ministério Público para a requisição da instauração do inquérito policial acerca dos crimes eleitorais, não havendo qualquer nulidade em relação às provas contidas nos autos. Dessa forma, em simetria ao parecer ministerial, estou afastando essa preliminar, senhor presidente, como voto. Com relação à preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade é afastar a preliminar. Ainda o voto da preliminar de suspensão do processo. No que concerne ao requerimento dos benefícios da suspensão condicional do processo, observe que não se aplica ao caso. Ocorre que tal benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099 deverá ser proposto pelo Ministério Público, quando a pena prevista ao crime não ultrapasse de 1 ano, e no presente caso existe uma causa de aumento, qual seja o concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal. Com essas considerações, eu também estou rejeitando essa preliminar, senhor presidente. Consulto também quanto à segunda preliminar. Todos de acordo? Então, rejeitada a unanimidade. Passo ao voto. No mérito, o recurso merece provimento. As provas dos autos são unicamente testemunhais no caso do depoimento dos réus e dos alunos supostamente corrompidos. Na promotoria foram ouvidos 10 alunos, mas em juízo foram chamados apenas 3 para depor, sendo elas a Amanda, a Jéssica e o Wellington, sendo que este último na condição de informante, por ser amigo do réu José Bonifácio. Além desses, foram ouvidos em juízo o réu Alex Esteves, Assunção Higino, José Bonifácio Ojeda e as testemunhas, o senhor Nestrácio Ramos e Ângelo, sendo que este na condição de informante por ser motorista do primeiro réu. Como relatado, consta da denúncia que o recorrente José Bonifácio teria marcado uma reunião com 10 alunos na escola local, na qual participou o réu Assunção Higino, então candidato a vice-prefeito, ocasião em que este último teria oferecido aos alunos, em troca de voto dos mesmos, o pagamento de parte das despesas da formatura que eles pretendiam realizar no ano seguinte. Consta ainda que o candidato a prefeito Alex não participou da reunião, mas tinha pleno conhecimento do fato. Ao compulsar os autos, analisando os depoimentos prestados em juízo, conclui-se, sem maior esforço, que existem muitos pontos controversos a respeito desse fato, qual seja a reunião. A denúncia narra que a reunião foi marcada pelo réu Zé Bonifácio
Entretanto, em depoimento, ele afirma que foi convidado, o que é confirmado pelo aluno Wellington, que depois, na condição de informante do juízo, dizendo que aí foi que encontramos a Assunção e chamamos ele para falar sobre a formatura. Depois dessa declaração, o juiz pede a confirmação. Foi a turma que marcou a reunião e o Wellington responde: foi. Portanto, como se vê, não há prova contundente de que o réu José Bonifácio teria marcado a reunião. Muito pelo contrário, o aluno Wellington, que era o líder da turma, afirma claramente que a iniciativa de marcar a reunião partiu dos próprios alunos, além de que outras alunas que prestaram depoimento, qual seja a Jéssica e a Amanda, também confirmaram a versão, sendo que Jéssica afirma que o Wellington que organizou essa reunião para que tudo acontecesse. Apenas para registro, essa foi a tônica do seu depoimento, ainda na fase extrajudicial, quando, do dia 31/8/2012, DVD de folhas 84, em depoimento à promotora eleitoral, o aluno Wellington afirmou categoricamente que a iniciativa de marcar a reunião com o candidato partiu dos alunos, sendo que ele, na condição de líder de sala, foi quem manteve o contato. Quanto à denúncia propriamente, quem levou a conhecimento do Ministério Público foi o senhor Nestrazio, que era nada menos que o coordenador de campanha do candidato adversário. Este, ao depor como testemunho do juízo, alegou que a aluna Amanda Isabelle o havia procurado e relatou que, em reunião com os alunos de sua sala, haviam recebido uma proposta dos réus, no sentido de que, se votassem neles, os mesmos pagariam parte das despesas da formatura e que eles pretendiam realizar no ano seguinte. Diante desses fatos, ele a levou ao Ministério Público para formalizar a denúncia. Com relação ao depoimento do senhor Nestrazio, destaco que, quando indagado pelo advogado dos ora recorrentes se conhecia a denunciante Amanda, ele afirmou veementemente que não conhecia, que nunca a tinha visto antes. Entretanto, essa afirmação não é confirmada pela estudante. Transcrevo aqui o que disse a aluna. O advogado perguntou: você trabalhou na campanha política, Amanda? Não, eu não trabalhei, mas ficava lá ajudando o pessoal no comitê. O advogado continua: lá com o seu Ramos, que é o seu Nestrazio? Ela responde: então o senhor Ramos conhecia você dali do comitê? Sim, conhecia. No que se refere ao depoimento do Nestrazio, como ele não participou da reunião, sua versão do acontecido está limitada pela visão da aluna Amanda, bem como aponta o douto procurador regional eleitoral em seu parecer, sendo a mesma a única a afirmar que na reunião houve a promessa da vantagem em troca de votos. Trago ainda trechos do depoimento da aluna que fala a respeito da suposta compra de votos. A respeito da suposta compra de votos, a aluna Jéssica, que também participou da reunião, respondeu em juízo: você soube se ele, que era o Alex, iria participar da festa? Não. Surgiu esse comentário? Não. Surgiu algum comentário? Não ouvi nenhum comentário. Já em depoimento, o aluno Wellington, que marcou a reunião a respeito da suposta compra de votos, que a aluna Amanda alegou, afirmou no seu depoimento o seguinte: ficou pactuado alguma coisa a respeito da ajuda da formatura lá? Não. Não ficou? Sinal negativo com a cabeça. Você conhece a Amanda? Conheço. Segundo ela, aqui nessa reunião, ficou certo de que foi falada uma frase no final pelo Assunção, que no dia 7 vamos comemorar 2 vezes, a nossa vitória e a formatura de vocês. Foi falada essa frase? Não, senhor. Você não se lembra dessa frase? Não. Notória é a divergência entre os depoimentos. Como se vê, a única a afirmar efetivamente que houve a suposta compra de votos foi a aluna Amanda. Entretanto, a credibilidade de suas declarações fica ainda mais comprometida quando, ao depor, afirmou que se sentiu pressionada pelo pessoal do comitê do candidato adversário. Transcrevo o trecho em que o advogado pergunta: quando você foi ao diretório, você procurou diretamente o coordenador da campanha? Como é que isso aconteceu? E ela responde: eu comentei lá no comitê do adversário sem má intenção, e tipo que eles já vieram para cima de mim falando aí, e tipo eu me senti pressionada, entendeu, por eles, mas não foi com má intenção que eu comentei lá.
Além dos alunos ouvidos em juízos, os estudantes Bismarck Neves de Campos, Alex Lemos, Cíndia Mara de Pinho, Tássia, Steph de Oliveira, que foram até a Procuradoria para prestar depoimento, negaram ter havido pedido de voto em troca de vantagem por parte dos réus. Portanto, não se amolda ao tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral, ante a fragilidade das provas constantes dos autos, não restando claro ter havido a promessa de vantagem em troca de voto, não há como condenar os réus baseado no depoimento de uma aluna com fortes laços com a campanha adversária, que participou da reunião e que estavam presentes aproximadamente 10 alunos, sendo que os demais não confirmam a sua versão. Muito pelo contrário, apresentam versões distintas. Desse modo, como as provas trazidas não são hábeis a dar a certeza que é necessária para uma condenação penal, considerando que após tudo que foi declarado extra e judicialmente, ainda pairam sérias dúvidas acerca do que realmente aconteceu na referida reunião, entendo que, em harmonia com o parecer ministerial, ser o caso de aplicar o princípio do indúbio pro réu e absolver os recorrentes. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo provimento dos recursos interpostos para reformar a sentença de primeiro grau e absolver os réus, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu, basilar no direito penal, afastando todas as penalidades impostas aos ora recorrentes, Alex Esteves Berto, Assunção Engino da Silva e José Bonifácio Ojeda. É como voto, senhor presidente. Com voto ao eminente revisor, o desembargador Maria Helena. Presidente, como já dito pelo eminente relator, a prova, entre aspas, existente nos autos, unicamente testemunhal e de testemunhas vacilantes, como já pontuado pelo eminente relator, portanto, não há sustentação, também, a meu ver, para uma condenação. Assim, eu trilho ao entendimento do Ministério Público e, em especial, o voto do eminente relator. Eu acompanho integralmente. Dago aos demais, se tem algum desafio ao voto do eminente relator, revisor e o parecer? Eu estou de acordo, inclusive, com a inserção que a eminente desembargadora fez dos artigos que é 386, incisos 2 e 6, né, salvo engano. De acordo com o eminente relator, com os acréscimos. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, também a unanimidade deu provimento aos recursos para efeito de absolver os recorrentes nos termos do voto do doutor relator, revisora, acompanhado pelos eminentes vogais, em consonância com o parecer. O 2 da pauta, o processo de 175.644/2014, recurso eleitoral, representação, abuso de poder político. Recorrente Newton do Nascimento, diretor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, e recorrido o Ministério Público. Dr. Alberto Pompado Neto, relator, com a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Newton Nascimento, diretor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contra a sentença de procedência de representação, na qual o recorrente foi condenado ao pagamento de multa prevista no artigo 57, letra E, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, em seu patamar mínimo, por ter efetuado a distribuição de propaganda eleitoral por meio da utilização de cadastro de empresa pública, o Correio, para remeter 670 malas diretas pedindo voto para a então candidata a presidente da República, Dilma Rousseff. Em suas razões recursais, o recorrente reproduz sua peça defensiva e argumenta, em síntese, que é empregado dos Correios há 37 anos e não por acaso foi designado diretor regional, mas tal função foi-lhe deferida justamente porque é pessoa de grande conhecimento profissional quanto vasto relacionamento pessoal com os colaboradores da empresa, que, antes de serem seus subordinados, figuram como seus amigos pessoais, os quais conhecem a todos por seus nomes, não necessitando de forma alguma de qualquer auxílio de cadastro de empresa,
razão pela qual requer a procedência do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida. O Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões de folhas 44 a 46, asseverando que, aspas, é evidente a utilização do cadastro da empresa pública federal para a realização de propaganda em favor dos candidatos citados, ainda que conte com grande tempo de experiência como funcionários dos Correios, não se pode presumir que o recorrente conheça todos os funcionários e seus respectivos nomes completos. É o relatório. Escolho do outro parecer. Senhor presidente, eu mantenho aqui as alegações que foram apresentadas em sede de contrarrazões e pugno pelo desprovimento do recurso. Sustentado o parecer, retorna para Vossa Excelência. Voto. Insurge-se o recorrente Nilton do Nascimento, diretor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contra a sentença de procedência de representação com condenação ao pagamento de multa previsto no artigo 57, letra E, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, em seu patamar mínimo, por ter efetuado a distribuição de propaganda eleitoral por meio da utilização de cadastro da empresa pública, Correios. A condenação do recorrente se deu em razão da verificação de que ele efetivamente utilizou-se do cadastro da empresa, da qual é diretor, nos Correios, para divulgar propaganda eleitoral, infringindo desta forma o disposto no artigo 57-E, combinado com 24 da Lei 9.504/97. Nesse sentido, foi proferida a sentença, aspas, visando-se eximir da imputação de utilização do referido cadastro, o representado alega que enviou a correspondência com a propaganda eleitoral na qualidade de pessoa física, endereçando-as às unidades de trabalhos dos empregados e não para suas residências, e que tais endereços não foram obtidos por meio do cadastro dos Correios, mas sim por meio de busca efetuada pela internet. Acontece que a simples análise das correspondências juntadas aos autos tais demonstram que as correspondências com a propaganda eleitoral, apesar de terem sido endereçadas para o endereço das unidades da empresa pública que o representado é diretor e que, conforme sua alegação, pode ser obtido facilmente na internet, foram enviadas aos funcionários nominalmente, o que não deixa dúvida da utilização do cadastro vedado pela Lei das Eleições, já que o endereço das unidades do Correio pode ser de conhecimento público, mas o nome de cada um dos funcionários que trabalham na unidade é informação privativa da empresa, somente tendo acesso a tais dados quem faz parte do seu quadro de funcionários. Fecha aspas, essa é a sentença. Continuo eu. Pretendendo a reforma da referida sentença, argumenta o recorrente que, em razão dos 37 anos que é empregado da empresa pública, é amigo de todos aqueles a quem enviou as malas diretas, os quais conhece a todos por seus nomes, não necessitando de forma alguma qualquer auxílio do cadastro da empresa. Esse é o único argumento do recorrente para atacar a sentença proferida. Acontece que as provas colhidas nos autos, bem como as próprias alegações do recorrente, são mais do que suficientes para refutá-la. Isto porque, conforme a alegação efetuada pelo recorrente em sua peça defensiva, foram postadas 670 malas diretas da propaganda eleitoral, não sendo crível crer que ele soubesse o nome, sobrenome e endereço de trabalho de todos os destinatários. Igualmente frágil a alegação de relacionamento pessoal com cada um dos destinatários da propaganda eleitoral enviada por mala direta, já que, caso assim o fosse, por certo, esses amigos não o denunciariam perante o sindicato por este praticando propaganda eleitoral. Eu faço parênteses aqui para dizer que foi o sindicato que fez a denúncia, a informação do recebimento, do envio dessas 670 correspondências. A argumentação exposta no recurso não é suficiente para modificar o entendimento já esposado na sentença, razão pela qual nego o provimento ao presente recurso nominado, mantendo íntegra a sentença de folhas 28 a 31. É como voto. Voto, doutor André Pozzetto. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Senhor presidente, é até um deboche falar que o cidadão gravou nome, sobrenome e endereço de 670 pessoas. Isso é debochar da justiça. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator.
Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer. Senhor presidente, peço licença para me retirar, só tinha esse voto. Desejo bom trabalho a todos. Obrigado. Ministros pares, o coordenador do controle interno, que é responsável pelos processos de prestação de conta, ele solicitou para fazer uns esclarecimentos a todos de como está a situação desse processo. Então, eu passo a palavra ao... Bom dia. Só para conhecimento como está a situação dos processos de prestação de contas, que alguns já estão na Procuradoria, até ontem retornou 5 processos e essa é uma demanda que a gente estava esperando que começasse nessa semana. A questão do fluxo definido pela resolução, existia um prazo para impugnação no começo, depois foi emitido o parecer do órgão técnico, é dado vista à Procuradoria, e a gente automaticamente, quando chegava à Procuradoria, fazia a notificação via diário eletrônico para o advogado tomar conhecimento quando tem elementos novos, e isso, encerrado esse prazo, vindo a manifestação do advogado, nos encaminhávamos aos relatores. Estão existindo diligências que a gente entende interessantes que sejam do conhecimento já imediato do relator. Então, chegando da Procuradoria, nós já estamos encaminhando, nesse momento, para que seja avaliado as diligências, para que a gente ganhe um tempo e depois notifique o advogado. Para que se dê uma dinâmica mais... para que se julgue o máximo de processos até o dia. Os valores são significativos, os pareceres técnicos já são, a maioria, elaborados, tem uma ou outra pendência, aguardando prazo de dilação de prazo, o do governador ontem foi encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral. O fluxo, a gente entende que agora, essa semana, começa a subir os processos, a maioria dos processos, mas nós entendemos que da necessidade de já imediatamente, chegando o parecer, encaminhar aos relatores para que nós possamos tomar as medidas. Algumas das diligências nós necessitaremos do apoio mais efetivo da Judiciária, até na questão do oficial de justiça, até já tive uma conversa prévia com o desembargador-presidente na semana passada, que talvez nós tenhamos que fazer um esforço nessa reta final para julgar o máximo dos processos dos eleitos. Na parte do órgão técnico, os conclusivos, cabe ressaltar, já estão quase todos prontos. Esse ano, com a novidade, não ter mais retificadores a qualquer momento, tinha até um prazo para fazer, então, as questões que estão em debate são questões jurídicas, questões mais da defesa e da Procuradoria. Assim, era um parâmetro que eu gostaria de passar aos senhores e coloco à disposição para possíveis esclarecimentos individualizados ou tirar alguma dúvida de um ou outro ponto. Essa era a consideração que eu queria fazer, desembargador. E colocar os examinadores e o controle interno à disposição para qualquer dúvida. Aberta aos eminentes membros do outro procurador para algum pedido de informação, questionamento. Estão todos entendidos? Okay. Agradecemos as informações e agilizar o que já está sendo agilizado para que até dia 11 nós não ter que marcar uma sessão aqui às 5 horas da manhã e terminar às 10 da noite. Mas que nós vamos terminar até o dia 11, vamos. Então, nada mais havendo a ser tratado, agradeço. Doutor Lito. Senhor presidente, nós solicitamos ao senhor a concessão de direito de usufruto de horas extraordinárias para os servidores do gabinete e eu tive acesso à decisão e o senhor deferiu os pedidos, né, autorizando o limite de 60 horas no mês e respeitando já aquelas normativas relacionadas às possibilidades de gozo de horas extras em dias
normais e também dias em finais de semana, né? Dias não úteis. E se nós formos utilizados o período de 1 a 11 de dezembro, respeitando estes limites de 2 horas diárias em dias úteis e 5 horas em dias úteis, esses 60 só poderão, desses 60 nós poderemos utilizar somente 23 horas, né? De maneira que eu fico preocupado em relação ao volume de trabalho que tem que ser desempenhado nesse curto espaço de tempo, e eu queria ver a possibilidade de se permitir, né, uma elasticidade nesse período de horas gozadas. Eu não sei se o diretor-geral pode nos orientar com relação a esta possibilidade extraordinária, mas eu fico preocupado em razão do volume de trabalho e o pouco tempo que temos. Inclusive, eu tenho verificado, até indeferir umas aí, uns pedidos de hora extra, porque não tem o trabalho a ser desenvolvido. Até o momento, com a prestação de contas, apenas a desembargadora Maria Helena recebeu 3 processos. Né? Então, assim, à medida que for vendo com os relatórios acumulados, aí sim nós vamos deferindo caso a caso concreto. Agora, não dá para deferir aí assim para o servidor que, na verdade, nem está vindo aqui no tribunal Com certeza. e recebendo hora extra no final de semana. Então, cada caso concreto, né? Por exemplo, já estão vendo aqui, se a desembargadora pedir que já tem 3, como tem pouco servidor, sim, aí nós vamos deferir. Dos demais, doutora Agamenon, André Posetti, o Vossa Excelência o próprio, desembargadora Maria Helena, tem outros aqui, deputado que ainda não recebeu de 3 deputados estadual. Então, não resta dúvida de que nós vamos trabalhar com todo o esforço e deferir assim que verificando que tiver os processos com os devidos relatores para ter o tempo, aí cada relator vai fazer o pedido, né? E a gente vai deferindo em conformidade com o relatório. Porque eu imagino o seguinte, que em um final de semana, 5 horas, por exemplo, no dia, eu acredito que a assessoria vai ter que trabalhar mais do que 5 horas, né, no final de semana, né, por dia. Mas é somente essa flexibilização que eu postulo a Vossa Excelência, né? Mas tá bom, evidentemente que será supervisionado pelo juiz no processo, né, a hora trabalhada pelo servidor. É somente essa preocupação quanto à possibilidade dessa flexibilização. Obrigado. E a partir do momento que tiver o volume de trabalho que demonstrar necessidade, evidentemente, nós não vamos oferecer nenhum empecilho para que cumpra a resolução. Então, nada mais havendo a ser tratado, nos agradecimentos a todos, declaro encerrada a sessão.